Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Henrique e meus queridos, estamos de volta! Olha só galera, eu tive que fazer uma pausa no canal no ano passado em virtude do nosso curso do Enem, que foi um grande sucesso, que eu trabalhei junto com meu irmão, o Prof. Gui, e também com o Marcelão lá da Química, inclusive vou deixar os links aqui dos canais deles. E galera, com essa pausa que a gente fez, eu acabei não concluindo o nosso curso da primeira série, o nosso curso da segunda série, e hoje nós estamos fazendo o nosso retorno. Até o final de março a gente conclui tudo, falta pouca coisa pra gente fazer a nossa conclusão. E galera, esse ano vai ter muita novidade legal aqui no canal. A primeira coisa que vocês já devem ter percebido é que eu mudei todo o meu layout aqui de trabalho para ter uma tela aqui com bastante espaço pra gente trabalhar, né pessoal? Sem contar que esse ano vai ter algumas surpresinhas, como eu vou estar trabalhando aí em quadro, eu vou estar presente aí corpo inteiro, né, trabalhando com vocês. E galera, tem muita coisa legal por vir. Então eu não vou agora falar sobre essas nossas ideias e vamos dar uma sequência no nosso curso. Nós estamos na nossa aula 17. Só mais um detalhe, ó galera, eu deixei aqui embaixo um link de uma apostila que ela é muito bem feita, muito legal, e ela é uma apostila gratuita, você encontra na internet para fazer o download dela, e ela é um documento aberto, ela é um documento aberto para qualquer um. Essa apostila é uma apostila do professor Sadi. Ela foi feita há um bom tempo atrás, tá? Não é uma apostila nova, mas é uma apostila muito bem feita. Então eu deixo o link dela aqui embaixo para vocês. E aqui, ó, página 25, exercícios do 133 até o 141 são as minhas recomendações para que vocês fortaleçam o assunto que a gente vai estar fazendo aqui hoje, beleza? Então assim, essa apostila ela é bem completa, ela é muito legal. Então pessoal, vamos começar os nossos trabalhos agora. Um pouquinho sobre o nosso assunto, a gente vai dar uma sequência no nosso assunto de dinâmica, e dentro do nosso assunto de dinâmica a gente vai falar um pouquinho sobre a força centrípeta. E o que é propriamente essa força centrípeta? Bom, pessoal, toda vez que você está fazendo um movimento de curva, um movimento curvilíneo, a ideia será que para você conseguir executar aqui uma curva, não tem fuga. Cara, para você conseguir executar uma curva, você vai necessitar de uma força que puxe você para o lado. Então a ideia é justamente isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui um corpício numa trajetória de uma curva, imaginando que esse cara aqui, que está executando essa curva, ele possui uma certa velocidade, obviamente, né? Porque ele está em movimento, então ele tem aqui uma velocidade em metros por segundo, certo? Só que para ele conseguir executar essa curva, tem que ter algo que puxe ele para o lado, tem que ter. E o que é isso? O que puxa você para o lado é justamente o que a gente vai chamar de força centrípeta, aqui ó, certo? Toda força, ela é medida em Newton. Ok, encontrando essa nossa força centrípeta, a ideia será a seguinte: essa força depende do quê? Ela depende da velocidade que você está executando a curva. Obviamente, se você tem uma curva com mais velocidade, você precisa de mais força. Se você está fazendo mais devagarinho, você não precisa de tanta força, né? Mas essa curva, essa força, ela também vai depender do raio de curvatura que você tem nessa curva, ó. O raio de curvatura aqui, certo? Esse raio que, obviamente, é em metros, né? Então, essa nossa ideia aqui, pessoal, ela não é tão complexa de você trabalhar. Por quê? Porque para você determinar essa força centrípeta, basicamente, você precisa aplicar a seguinte equação. Força centrípeta será igual a algo que depende da massa do seu corpo, obviamente, né? Quanto mais massa, mais força você vai ter que fazer para conseguir executar uma curva, vezes v ao quadrado, que é a sua velocidade, dividido pelo raio de curvatura. mv quadrado sobre r, certo? Vamos anotar aqui quais são as nossas grandezas físicas dentro dessa nossa equação. Então vamos lá, ó, nós vamos ter a força centrípeta, que eu uso como sigla o FC, certo? E qual é a sua unidade de medida? Newton, né? É uma força. Nós vamos ter a massa do corpo, que a sigla que a gente utiliza é M, e que nós medimos, obviamente, em quilograma. Ok, nós vamos ter também a velocidade do corpo, que nós usamos a sigla V e nós medimos em metros por segundo. Ok, e por último, pessoal, nós vamos ter o raio de curvatura, o raio, que nós vamos usar R e, obviamente, em metros. Ok, então, pessoal, quando eu
eu faço aula de força centrípeta, o assunto parece que meio que encerra aqui, né? Porque tu fala assim, pô, então beleza, professor, a ideia não é tão difícil. Eu vou pensar assim, ó, o cara tá fazendo uma curva, ele tem uma velocidade, a curva tem um certo raio, então se eu sei a massa, a velocidade e o raio, eu sei a força que ele precisa para fazer essa curva. Certo? Certo. É só isso? Não, não é só isso. Por que não é só isso? Porque existe um detalhe importante, porque essa força centrípeta, ela não é uma força que tu encontra na natureza, que tu fala assim, olha, ali tem uma força centrípeta. Não, porque o que acontece é o seguinte, essa força centrípeta, na verdade, ela é uma condição necessária para que você faça uma curva. Então, por exemplo, se você está andando de carro, o que acontece é que quem vai proporcionar a força centrípeta é o atrito que você tem do pneu do carro com o chão. Então é ela que vai fazer a força para o lado, é o atrito. Então o atrito faz papel de força centrípeta. Quando você pensa num satélite orbitando em torno da Terra, quem puxa ele para o centro da Terra, quem puxa ele para manter a curva, é uma força de natureza gravitacional. É a força peso desse cara. Então, é o próprio peso dele que atua como força centrípeta. Então, a gente vai entender aqui que quando nós estamos trabalhando com essa força centrípeta, não é que a força centrípeta seja uma força que você encontra na natureza. Não. Essa força centrípeta é uma condição necessária para que você consiga realizar uma curva. Então, se você está andando de carro aqui e aí o carro começa a executar uma curva, vai surgir uma força aqui para o lado porque você virou o pneu. Mas essa força é uma força de atrito. Porém, essa força de atrito está fazendo o papel de força centrípeta. Então, a gente vai começar a resolver problemas do tipo assim, tá, mas qual que é o coeficiente de atrito do pneu com o chão para que seja possível realizar essa curva? Porque o pneu, ele tem um coeficiente de atrito. Se esse coeficiente for baixo, será que eu vou conseguir realizar a curva? É por isso que a gente tem aquela discussão do pneu careca, do pneu slick, ou do pneu, como é que é slick? É o pneu macio e o pneu duro, né, que a gente tem lá no Fórmula 1. Então a gente vai dar uma olhada nesse nosso problema de força centrípeta em alguns casos particulares. Começando justamente por esse caso, que é o caso do carro sofrendo uma curva em virtude do atrito, ok? Ok, então vamos lá para o nosso primeiro caso, quando você tem uma curva em virtude do atrito, certo? Bom, qual que vai ser a nossa ideia? A gente está imaginando que tem um carro aqui andando numa rodovia e aí ele encontra aqui uma curva e ele executa essa curva, certo? Bom, essa curva que ele está executando aqui, ó, pessoal, nós vamos perceber que ela tem uma característica básica que é apresentar aqui, ó, um certo raio de curvatura, certo? E esse carro, durante essa curva, ele tem uma certa velocidade aqui, ó, aqui, beleza? Ele vai ter um certo vetor de velocidade, v. Ok. E aí, galera, para ele conseguir executar essa curva, ele necessita da ação de uma força centrípeta, uma força que esteja puxando ele para o centro da curva onde ele está fazendo. Então aqui, ó, a força centrípeta, certo? Só que tem um detalhe, essa força centrípeta, quem é que está fazendo? Bom, se isso aqui é um carro, será os pneus do carro que estarão fazendo essa força centrípeta, que é o atrito do pneu com o chão. Então, o que acontece? Eu não vou chamar esse cara simplesmente de força centrípeta. Por quê? Porque essa força centrípeta aqui que eu tenho, ela, na verdade, ela é oriunda do quê? De uma força de atrito. Ok, vamos relembrar aqui como é a equação da força centrípeta e da força de atrito. Bom, força centrípeta, acabei de falar para vocês. Força centrípeta é aquela M, a massa do carro, V ao quadrado sobre R, certo? Agora, e a força que seria a força de atrito? Bom, a força de atrito que um corpo tem com relação ao chão depende da normal, que seria a força de apoio que o chão está fazendo sobre ele, vezes o que a gente chama de coeficiente de atrito, ok? Então, a nossa ideia aqui vai ser a seguinte: eu vou ter que igualar esses dois caras. Normal com coeficiente, perdão, normal não, é força de atrito com força centrípeta, certo? Então vamos lá, vamos igualar aqui, ó, força centrípeta e força de atrito, ok? É o atrito que está fazendo o papel de força centrípeta. E aqui eu encontro a seguinte situação, ó, mv quadrado sobre r é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Mas tem um detalhe, se essa pista ela é horizontal, a gente tem que lembrar que numa estrutura horizontal, se você não tem nenhuma força externa aqui, ó, você vai ter o peso do corpo e a normal vai ser uma força que vai ser numericamente igual ao peso numa estrutura horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, essa normal aqui, que seria a força de apoio que o chão está fazendo para poder sustentar esse carro, é numericamente igual ao peso dele. E peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou encontrar aqui mv quadrado sobre r
sendo igual a massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito. E olha o que acontece. Massa é cortada dos dois lados da sua conta. E olha o que eu encontro aqui. Ó. Se eu pegar este raio, jogar multiplicando, e esse quadrado que eu tenho dessa velocidade, colocar como raiz lá do outro lado, eu vou encontrar esta equação aqui. Ó. V igual a raiz quadrada de de R vezes G vezes μ, que é o coeficiente de... Ok. E essa equaçãozinha que eu encontrei aqui, ela é uma equação muito interessante. Por que ela é interessante? Porque olha o que a gente acaba concluindo. Ó, você acaba concluindo que se você está entrando numa curva com um carro, a velocidade que você pode entrar depende do quê? Do raio de curvatura, do coeficiente de atrito e depende da gravidade. Então, por exemplo, imagina que você está entrando numa curva, mas tu está lá na Lua, onde a gravidade é muito pequena. Cara, a chance de tu derrapar e cair fora da curva é muito grande. Por quê? Porque como a gravidade ela é muito baixa, isso quer dizer que a tua velocidade máxima possível também é uma velocidade baixa. Então você está andando em curva, virou o pneu, começa a derrapar e vai-se embora, né? Então, no local onde a gravidade for pequena, vai ser mais difícil de você conseguir realizar as curvas, justamente por quê? Porque você tem menos gravidade. Mas esse não é o grande ponto. O grande ponto aqui é você observar esses dois carinhas aqui, o raio de curvatura e o coeficiente de atrito, né? Por quê? Porque o raio de curvatura, ó, quanto maior é o raio de curvatura, ou seja, quanto mais aberta é a curva, mais velocidade você pode ter. Isso é normal, né? Você está vendo uma corrida. Se o cara está fazendo uma curva mais abertona, ele pode estar com mais velocidade. Agora, se a curva é mais fechadinha, com raio de curvatura pequeno, ele não consegue fazer em tanta velocidade, ok? Mas um detalhe aqui, que eu acho que é o principal, é você olhar este cara aqui, o coeficiente de atrito. Por que se você está na rodovia andando com um pneu careca e a polícia te para e ela te multa? Porque quando o pneu do carro está careca, esse coeficiente de atrito aqui, ó, entre o pneu e o chão, se torna um número muito pequeno. E se ele se torna muito pequeno, quer dizer que se você estiver numa velocidade muito alta, pode ser que essa velocidade, com este coeficiente aqui, não seja possível tu conseguir realizar essa curva. Ou seja, esse cara, ele é um determinante para a maior velocidade possível que você vai conseguir realizar uma curva. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, viu? Eu sei que o coeficiente de atrito entre o pneu e o chão é 0,25, certo? Eu sei que a gravidade é 10. E esse cara está fazendo uma curva que o raio de curvatura é de 10 metros. Opa, olha a minha caneta aqui. 10 metros, ok? Beleza, dentro de uma raiz quadrada. 10 vezes 0,25 é 2,5. 10 vezes 2,5 vai dar 25. Então aqui, ó, raiz quadrada de 25, certo? Raiz quadrada de 25 é 5. Então isso quer dizer que a velocidade que esse cara pode estar é até 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é a maior velocidade que esse cara pode estar nessa curva. Por quê? Porque se a velocidade for maior do que isso, este coeficiente de atrito não vai permitir com que você realize essa curva, certo? Agora, imagina o seguinte, imagina que por uma questão de desgaste do pneu, esse coeficiente de atrito baixou para 0,16. O que vai acontecer? Ó, você vai colocar aqui na tua conta, vai dar 0,16 vezes 10 vai dar 16. Raiz de 16 vai dar 4. Então você vai ter menos velocidade. Ou seja, isso quer dizer que, como a velocidade agora é menor, isso quer dizer que você tem mais risco de, por exemplo, entrar na curva e derrapar, entende? Então essa equação, ela é uma equação bem interessante no quesito do seguinte. Ela é uma equação que determina qual é a máxima velocidade que você pode entrar numa curva. Quando os caras estão correndo numa corrida de Fórmula 1, ele tem a opção de usar um pneu mais duro ou um pneu mais macio. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de cada um deles? O mais macio tem um coeficiente de atrito mais alto. Então ele vai permitir com que você entre na curva com mais velocidade. Então você vai andar mais rápido com aquele pneu macio. Só que tem um problema. Como ele é macio, ele também desgasta muito mais, porque ele tem muito mais contato com o chão. Então, como ele desgasta mais, ele tem uma vida útil. Então o cara vai falar, pô, vou colocar um pneu macio, eu vou andar mais rápido. Só que esse pneu vai desgastar antes, então eu vou ter que parar no box antes. Se eu colocar um pneu mais duro, o que vai acontecer? Esse coeficiente de atrito,
ele vai ser um pouquinho menor. Isso quer dizer que quando eu entrar numa curva, eu não posso entrar com tanta velocidade como é o caso do pneu macio. Então a minha velocidade de curva, ela vai ser um pouquinho menor. Então se eu extrapolar essa velocidade, eu começo a derrapar e caio fora da pista. Então eu perco velocidade na hora de fazer as curvas. Sim, só que esse pneu desgasta menos. Então às vezes compensa tu usar um pneu que tu anda um pouquinho mais devagar, mas que dura mais tempo e aí eu não preciso ir no box tão cedo. Ou às vezes compensa tu colocar um pneu que tu anda mais rápido e lá na frente tu compensa. Compensa não, você vai ter que gastar esse tempo que tu tirou ali de diferença com o pneu macio lá no box. Você vai ter um problema com isso. Então assim, cara, e é muito legal essa questão da administração dentro do Fórmula 1, né? Então o que eu acabei de calcular aqui? Aqui eu calculei a velocidade limite de uma curva. Limite de uma curva, certo? Inclusive, se você pegar os estudos de pistas de Fórmula 1, toda pista de Fórmula 1 ela é dividida em setores, né? E em cada setor tem dito que velocidade que o cara pode andar na entrada do setor e na saída do setor. Então o cara fala assim, ó, viu, tal setor, tu entra com tanto, velocidade sai com tanto. Entra tanto, sai tanto. Se o pneu for outro, então entra com tanto, sai tanto. Então tudo isso é baseado nessa ideia das curvas que você tem na pista, né? Obviamente, nas retas o cara fala, anda à vontade, porque a hora que eu entrar numa curva, se tu tiver a tal velocidade, tu derrapa. Então tem uma determinação da velocidade máxima que você pode fazer naquela... Certo? Então, fechando o nosso primeiro caso, velocidade quando você está realizando uma curva. Vamos para o nosso segundo. Ok, e o nosso segundo caso, ele é um caso muito conhecido como a situação do globo da morte, né? Mas ele na verdade é um movimento circular em um plano vertical, certo? Qual que é a nossa ideia aqui? Bom, a ideia é que tem um carinha andando de moto dentro de um globo, certo? E esse cara aqui, ele tem uma certa velocidade aqui, ó, para executar essa curva, né? Para fazer essa curva. Só que tem um problema, olha só. Se este cara estiver com uma velocidade muito pequena, quando ele chegar aqui em cima, ele vai cair, certo? E aí a gente pergunta, tá, beleza, mas qual é a velocidade mínima necessária para esse cara conseguir estar lá no globo fazendo esse movimento circular em plano vertical, sem sofrer acidente? O que acontece aqui, pessoal? A ideia é que quando você está no teto de alguma coisa, vamos imaginar aqui, ó, que tem o teto de alguma coisa, e você está encostando nesse teto, na verdade, existem duas forças atuando sobre você. Quem são elas? Ó, você tem o teu próprio peso puxando você para baixo, certo? Mas como tu tá encostando no teto, o teto também tá fazendo uma força normal sobre você para baixo, certo? Só que a gente vai pensar assim, pô, se esse cara tiver na velocidade menor possível, a menor velocidade necessária para conseguir realizar essa curva, quando ele estiver lá em cima, cara, ele vai estar no ápice de perder essa força de contato com o teto. Então eu vou imaginar que essa força normal, ela é zero. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer que você só vai ter a força peso atuando sobre esse cara quando ele tá lá no ponto mais alto. Então, a gente vai dizer aqui o seguinte, ó, que esse cara tá fazendo uma curva que tem um certo raio, mas a única força que atua sobre ele, caso, claro, ele esteja na menor velocidade possível, vai ser a força peso. E essa força peso vai fazer papel de quê? De força centrípeta, certo? Então, relembrando, a força centrípeta é aquela mv quadrado sobre r, sem segredo nenhum, e também a força peso. Força, peso. Peso que é massa vezes gravidade. Então, o que eu faço? Eu igualo esses dois caras aqui. Então, eu vou pegar peso e igualar com força centrípeta e eu vou ter massa vezes gravidade sendo igual a mv quadrado sobre r. Novamente, eu corto a massa desse meu sistema fora, jogo esse raio para cá multiplicando e este v que eu tenho aqui tá ao quadrado, então eu jogo uma raiz. O que eu acabo encontrando aqui? Eu encontro o quê? V é igual a raiz quadrada do que? O R foi multiplicando, certo? E R foi multiplicando, ficou a gravidade lá do outro lado e eu tirei uma raiz. Olha só, galera, sobrou somente isso, que a velocidade é raiz quadrada de R vezes G. Só que tem um detalhe, pessoal. Lá na curva com atrito, eu estava calculando a maior velocidade possível, porque eu tenho uma determinação. Ó, o coeficiente de atrito do pneu é tanto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que até tanto de velocidade esse atrito segura, beleza? Aqui eu não estou calculando a maior velocidade, eu calculando a menor possível. Por quê? Porque eu estou na iminência de cair. Se a minha velocidade é um pouquinho menor, eu caio. Então essa velocidade aqui, ela vai ser o quê?
a velocidade mínima de curva, certo? Ela vai ser a velocidade mínima de curva, claro que é uma curva em eixo vertical, ok? Então, assim, bem importante esses nossos casos. Então, a gente pode ver que as duas formas são muito parecidas, né? Uma deu V igual a raiz quadrada de RG, coeficiente de atrito, e a outra V raiz quadrada de R vezes G, certo? Mas tem ainda um terceiro caso. Ok, vamos então para o nosso terceiro caso. Qual que é o caso? É quando você está fazendo uma curva em um plano inclinado, tá? Só que tem um detalhe nesse nosso plano inclinado, tá? Eu tô pensando que a curva está sendo proporcionada só pela inclinação. Ou seja, você não está tendo nem que virar o carro, tá? Você está andando numa pista, ela começa a ficar inclinada e só pela inclinação dela você está realizando a curva. Então, há dois detalhes aqui para eu levar em consideração. Primeiro é que eu não estou tendo que virar o pneu do carro. Então, o segundo detalhe é que eu nem estou levando em consideração a possibilidade de atrito. Ou seja, é sem atrito esse meu sistema. Sem atrito. Ok. Agora, o que acontece nessa nossa situação? Cara, nessa situação aqui, ó, você vai ter o plano inclinado e esse plano inclinado ele vai ter uma angulação aqui, ó, θ, essa tua angulação. E o que acontece? Bom, acontece que tem duas forças atuando sobre o teu corpo. Quem são elas? Ó, a primeira é o teu próprio peso aqui, ó, que você tem aqui, ó, peso, certo? E a segunda, ela vai ser uma força de apoio que você tem com relação ao chão, que é o que a gente chama de força normal, ó, no plano inclinado. Essa força normal, ela fica aqui inclinada, né? Ela não fica na vertical, ela fica aqui, ó, inclinada. Só que a soma desses dois vetores aqui, ó, a soma dos dois vetores resulta num vetor que te puxa para o centro da curva, que é o que a gente chama de força centrípeta, certo? Então, galera, como é que eu trabalho com essa minha situação? Bom, nessa situação eu vou trabalhar com soma de vetores. Mas vocês vão ver que eu deduzo para vocês a ideia e depois quando eu resumir tudo, tu vai falar assim, bom, é mais simples do que parece, tá? Ó, então o que acontece? Eu vou pensar que esse vetor de força centrípeta, ele é o resultado da soma do vetor de normal com o vetor peso. Então eu vou montar um triângulo assim, ó, onde eu vou ter a força normal aqui numa diagonal, eu vou ter a força peso vertical para baixo, ó. Veja que o que eu fiz aqui foi transpus a força normal para cá, transpus a força peso para cá, certo? E essas duas forças juntas, elas resultam nesta força centrípeta, ok? Só que tem um detalhe aqui, ó. Perceba que esse ângulo aqui não é tão difícil de eu provar que ele vai ser igual a este ângulo aqui de cima, tá, pessoal? Que vai ser igual a este ângulo daqui, tá? Para fazer essa prova, eu teria que usar algumas relações trigonométricas. Eu vou até mostrar para vocês para critério de entendimento, mas vocês vão ver que no final das contas a gente nem vai precisar fazer todas essas nossas deduções. Olha só, este ângulo aqui, ele é θ, certo? E ele é alterno e interno deste ângulo aqui, que é θ, certo? Então eu posso dizer aqui, ó, que existe uma reta, que existe um ângulo θ aqui, certo? E que existe uma reta perpendicular aqui e uma reta paralela à primeira, onde este cara é θ e este cara aqui é, certo? Mas eu vou fazer uma reta aqui, ó, perpendicular, certo? E aí tem uma regra aqui, galera, tem uma regra, ó, que a soma dos ângulos dentro de um triângulo retângulo, a soma do triângulo retângulo, perdão, de qualquer triângulo, dá 180 graus. Então, o que acontece, ó? Se eu marcar aqui que é 90 graus, aqui existe um ângulo X e existe um ângulo Y. X mais Y mais 90 tem que dar 180 graus. Então, quer dizer que X mais Y dá certo? Ok. Só que tem um detalhe, ó. Esses dois caras também formam 90 graus, ó. Porque eu tracei uma perpendicular aqui. Então, quer dizer que X mais θ também dá 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que θ e Y é a mesma coisa. Precisa fazer toda essa dedução? Não, não precisa fazer toda essa dedução. Mas a ideia aqui é demonstrar para vocês da onde que está se originando a nossa lógica. Eu não quero apenas cuspir a fórmula para vocês, certo? Então, o que eu consigo mostrar para vocês? Eu consigo mostrar que se este ângulo aqui é θ, este ângulo aqui em cima aqui também é θ, certo? E aí, como que eu resolvo esse meu problema? Bom, eu resolvo esse meu problema usando relações trigonométricas de triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Vamos lembrar cada uma delas? Ó, seno, cosseno e tangente. Bom,
Seno, cosseno e tangente de um certo ângulo qualquer seno é cateto oposto hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar justamente a tangente. Por quê? Porque quando eu pego este ângulo aqui, ó, o meu oposto é a força centrípeta e o meu adjacente é o peso. Então eu vou conseguir escrever a minha força centrípeta em relação ao peso. Olha só a nossa ideia. Vai ficar assim. Tangente de θ é cateto oposto, que é a força centrípeta, sobre o cateto adjacente, o peso. Ok. Só que eu vou pegar este peso, vou jogar multiplicando e escrever assim, ó. Força centrípeta será o peso vezes a tangente do ângulo θ. Ok? Porém, força centrípeta, acabei de escrever para vocês. mv² sobre r. Peso, acabei de escrever para você. mg vezes a tangente de θ. Ok, o que acontece? Corta-se as massas, pega este raio aqui, joga multiplicando e pega o quadrado da raiz e joga lá para o outro lado ali, com o quadrado virando uma raiz quadrada. Então, esse cara vai ficar V igual a raiz quadrada de R vezes G vezes tangente de θ. Aí tu olha, meu Deus, professor, coisa mais difícil. Cara, mas é mais fácil do que parece. Por que é mais fácil do que parece? Porque no fim das contas, cara, você pode ver que todas as velocidades que eu calculei foi V igual a raiz quadrada de R vezes G com alguma coisa. No primeiro era coeficiente de atrito, no segundo era só raiz de RG e agora é tangente. Então eu vou fazer um esquemão para vocês bem simplesinho que a gente vai guardar quando estiver trabalhando com problemas de força centrípeta e de velocidades de curva, beleza? Ok, então vamos para o nosso esquemão aqui, rápido, sucinto e bem de boa, tá, galera? Como é que a gente calculava a nossa força centrípeta? Bom, a força centrípeta era algo que dependia da massa do cara, dependia de sua velocidade, V ao quadrado, sobre R. Ok, como que a gente aplicou essa nossa força centrípeta? Em 3 casos diferentes. Numa curva com atrito, num looping, ou num sistema como o globo da morte lá, que era da moto, ou numa curva com inclinação. Olha que legal. Qual que é a velocidade máxima que você pode estar fazendo uma curva quando você tem atrito com relação ao chão? Você vai dizer que esta velocidade máxima vai ser definida pela raiz quadrada do quê? De R vezes G vezes μ. Lembrando que este μ que eu estou colocando aqui é quem? O coeficiente de atrito. Lembrando que esse coeficiente de atrito é uma grandeza sem dimensão. Então, o que vai acontecer? Quando você estiver fazendo uma questão, ele pedir para você, qual que é o coeficiente de atrito? Deu 0,5? Beleza. Escreve só 0,5, sem unidade de medida. Beleza? Agora, quando você está fazendo um looping, cuidado, no looping, você não calcula a máxima velocidade possível, porque quanto mais rápido, mais grudado você está no teto, lá na parede daquele looping. Mas, quando você está com uma velocidade muito pequena, você pode cair lá de cima. Por isso, a gente calcula a velocidade mínima neste looping. E esta velocidade mínima é a raiz quadrada do quê? Do raio de curvatura deste looping vezes a gravidade. Ok. E por último, a nossa curva por inclinação. Quando você tem uma pista inclinada ou quando simplesmente um avião, ele se inclina para poder fazer uma curva. Então, o que acontece nessa nossa situação? A velocidade aí é uma velocidade máxima, né? Porque se você tiver com uma velocidade muito alta, a inclinação não vai conseguir fazer você realizar a curva. Ela vai ser jogada para fora. Então, eu não estou calculando uma velocidade mínima, uma máxima. E essa velocidade máxima, ela vai ser o quê? A raiz quadrada de RG vezes a tangente do quê? De θ. O que é esse θ? Bom, se eu estou falando de uma inclinação, esse θ é justamente esse ângulo de inclinação, né? Ângulo da curva. Ângulo, não da curva, né? Ângulo da pista, certo? Então, fechando aqui o nosso problema, vocês podem ver que no fim das contas, eu tive muita dedução para fazer, né? Eu deduzi um monte de coisa para vocês. Mas no fim das contas, cara, olha só como o meu assunto ficou resumido em pouquinhas coisas. A força centrípeta, a velocidade máxima de curva por atrito, a velocidade em um looping e a velocidade em uma curva por inclinação. Então, assim, são 3 casos que as fórmulas são muito parecidas, inclusive todas, raiz de RG, alguma coisa, né? Só no caso da velocidade mínima num looping, que é só raiz de RG. Então, assim, esse assunto aqui, no fim das contas, ele acaba sendo um assunto que, na hora de fazer todas as deduções, parece que eu tô lá mexendo num assunto muito complexo. E realmente, né? Porque eu tenho que pegar, juntar com atrito, lá depois soma de vetores num plano inclinado e coisa arada. Mas, depois de uma hora que você olha pro resumo, tu fala assim, pô, não tem erro, tá? É o seguinte, força centrípeta mv² sobre R.
Tá falando de uma curva e tá falando de velocidade máxima é raiz de RG. Se for com atrito, raiz de RG, coeficiente de atrito. Se for por inclinação, raiz de RG, tangente do ângulo de inclinação. E se for num looping, só raiz de RG. Então, assim, a ideia se torna fácil de memorizar, inclusive, tá? E é isso aí, meus queridos. Fechando, assim, o nosso assunto, tem mais coisa para falar ainda sobre esse assunto com vocês. Eu quero comentar mais sobre isso, mas eu vou deixar para nossa próxima aula, beleza? E pessoal, agradeço muito o fato de vocês estarem aqui de volta. Eu peço desculpas realmente por ter ficado aí esse tempinho fora do ar, com esse tempinho parado, mas galera, foi realmente necessário, tá? A gente fez o nosso curso do Enem, foi um grande sucesso, muito legal, assim, muito feliz realmente. E nossa, eu, Guilherme Marcelão, a gente já tá bolando 1001 ideias para o curso do Enem desse ano novamente. Então, galera, eu peço desculpas por esse nosso pequeno hiato aí que a gente teve, faltou algumas aulas para concluir o nosso assunto da primeira série, mas nós vamos trabalhar. E, cara, eu gostaria que vocês comentassem comigo sobre uma coisinha, olha só, galera, que é o seguinte, eu decidi mudar o meu workspace, tá? Vocês devem ver aí que agora a imagem tem uma qualidade melhor, eu tenho mais espaço para escrever para vocês aqui, tá, pessoal? Mas eu fiz a minha aula da segunda série num quadro branco, e aqui eu fiz em quadro preto. Se você estiver assistindo a nossa aula aí e quiser, o que você achou mais legal? Quadro branco ou quadro preto? Fique à vontade, porque eu vou adaptar isso ao gosto de vocês. É muito bom estar de volta. Beijo a todos.